E você pode perguntar também qual tipo de pergunta que o tarô responde ou o que tipo de situação eu posso estar trazendo para uma leitura de tarô, uma tiragem de tarô. Então, qualquer coisa. Eu evito questões relativas à saúde. Como eu não trabalho com tarô numa perspectiva divinatória, eu trabalho numa perspectiva de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de percepção de si, né, da sua dinâmica psíquica, da sua dinâmica relacional. Então, eu, assim, não gosto muito, não trabalho muito com essas perguntas muito avulsas, muito o que vai me acontecer, ou isso eu evito, né? Porque para mim não traz nada que enriqueça aquela pessoa, né? Ter uma resposta de sim ou não fechada, absolutamente fechada. Mas nada de errado com quem trabalha dessa forma, né? Só uma questão, cada um no seu caminho, com as suas escolhas, suas opções. A minha abordagem é uma abordagem terapêutica. Então, qualquer coisa. Em relação à saúde, questões relativas à saúde, o que eu poderia perguntar? Então, imagine que uma pessoa está somatizando muito, ela tem uma doença crônica ou algo que está lhe acontecendo no nível de saúde e ela quer ter um entendimento, ela gostaria de ter um entendimento do ponto de vista psicossomático. Existe algum padrão comportamental ou o que me ajudaria a viver melhor essa questão, essa doença ou esse desequilíbrio na minha saúde? O que me ajudaria a viver melhor? Então aí a gente já entra no campo, não é mais assim, eu vou ficar boa disso, isso vai me levar a uma situação grave, ou será que eu tenho isso? Será que a minha saúde está boa? Assim, esse tipo de pergunta eu não costumo abordar, né? Mas assim, nesse outro sentido, sim. Do ponto de vista terapêutico, no ambiente terapêutico, no setting terapêutico, a gente, claro, já está trabalhando o ambiente emocional, o ambiente psíquico da pessoa e relacional. Então, qualquer pergunta cabe. Agora, a questão é como o terapeuta vai estar ajudando o seu cliente na elaboração daquelas perguntas. Então, ele pode estar perguntando assim, do ponto de vista relacional, perguntas que aparecem muito no tarô, né, que a gente utiliza muito para fazer. Primeiro, decisões. As pessoas procuram muito para poder saber, estão diante de um impasse e gostariam de ter mais elementos interiores e recursos e chaves para que elas tivessem condições ou trazer à tona alguma dinâmica que ela não está percebendo muito nitidamente. Então, a gente poderia estar a decisões, né, orientando um pouco qual é o campo energético, o campo psíquico, as possibilidades, as perspectivas, né, provavelmente dessas decisões. Então, o panorama, uma visão panorâmica dessas decisões, dessas escolhas, para recursá-lo melhor para fazer as suas próprias decisões. Uma outra questão que aparece muito é a questão relacional. Às vezes as pessoas estão em relacionamentos e existem pontos no relacionamento que não está sendo possível trazer para o diálogo, então ela fica um pouco perdida, ou ele, então eles querem ou orientações ou uma percepção mais ampla do que está no texto ali daquela relação e não está sendo dito, colocado. Como é que ela pode, o que está oculto ali, que ela poderia ter o melhor entendimento. Então o tarô ajuda muito, quando eu me relaciono com alguém, eu crio um campo psíquico, existe um campo ali relacional. Então o tarô acessa esse campo inconsciente relacional e vai trazer à tona, através das cartas, né, das mensagens dos arcanos, a dinâmica dessa relação. Então é possível sim perceber o campo do outro que se relaciona comigo, o campo nosso no que diz respeito à própria relação. A gente tem questões éticas aí que tende a evitar. Tem que ter muito cuidado nessa questão relacional, porque uma vez que a gente consulta o tarô, você consulta o inconsciente, você se abre para um oráculo, então não há como dizer assim, olha, me mostre somente isso e não me mostre aquilo. O tarô vai trazer o campo à tona. E aí o terapeuta é que precisa ter a habilidade para saber como ele vai estar, primeiro, ajudando o seu cliente a fazer as perguntas mais indicadas para o seu processo de evolução e crescimento, e também para melhor aproveitamento, né, daquela experiência ali com o tarô,
como ele vai ajudar, né? Então ajudar, primeiro ponto, ajudar o cliente a fazer aquelas perguntas e saber como eu vou devolver essas perguntas. Então, questões delicadas que podem aparecer numa pergunta de tarô, numa questão, numa tiragem de tarô, às vezes até fora do ambiente terapêutico propriamente dito, será que tem uma terceira pessoa nessa relação e tal? Aí entra uma questão assim, ética muito forte, né? Então, a gente precisa saber como redirecionar essa pergunta, porque dependendo de como, então existe uma terceira pessoa, sim, aí aparece lá, existe uma terceira pessoa na relação, essas respostas que tendem a ser finalizadas com sim ou não, eu acho meio perigosas. Então ele poderia, aparece um homem está perguntando, ou uma mulher está perguntando por um companheiro, um namorado, existe uma outra pessoa na relação, aí aparece uma rainha. Nossa, está se relacionando comigo e está se relacionando com uma outra pessoa, apareceu essa rainha. Nem sempre essa rainha é uma outra pessoa que a pessoa está se relacionando. Nem sempre pode ser um membro da família que exerce um poder muito grande sobre aquela pessoa, uma mãe forte, né? E assim, às vezes dominadora, que aparece e interfere em todas as relações. Pode ser lembranças, registros de um relacionamento anterior que ainda esteja muito, muito forte no campo daquela pessoa e aparece. Dependendo do caso, pode ser até a própria pessoa que apareça ali, expressando aquela rainha. Então, nem sempre aquela rainha é uma outra pessoa que tem um caso. Então, assim, eu particularmente, em questões relacionais, prefiro orientar meu cliente para, primeiro, vamos perceber a dinâmica dessa relação, como é que está essa relação, como é que estão os envolvidos nessa relação, que tipos de medos, que tipo de bloqueios, que tipo de potencial a gente tem aqui para ser aproveitado nessa direção, nessa relação, que expectativas eu posso nutrir em relação a este possível relacionamento, a este relacionamento agora, como eu posso melhorar este relacionamento, se vale realmente eu colocar a minha energia nesse relacionamento. Então, assim, vamos explorar um pouco como é que está a sua dinâmica relacional, como é que você se coloca nos seus relacionamentos, né? O melhor disso e o que há para ser melhorado. Então, vamos ver também um pouquinho a dinâmica dessa relação com esse parceiro, com essa parceira, o que há aí. Então, às vezes, quando a gente faz uma leitura assim, podem aparecer sinais de que esses parceiros estão abrindo brecha para que entrem outras energias de outras pessoas, né? Mas as respostas, quando a gente direciona para uma questão mais assim proativa, mais terapêutica, mais de se perceber, vão ser muito mais produtivas para a pessoa. E claro, aparece quando você pergunta pela sua relação, como é que está um parceiro e o outro parceiro, vai aparecer. Pode aparecer uma síntese, sim, porque aquela pessoa está no campo relacional do meu consulente. Então, existe uma dinâmica de troca entre eles dois, existem laços que os unem. Então, vai aparecer muita coisa, assim, em relação aos sentimentos que estão envolvidos ali da parte do outro. E então, é muito importante, no tarô, eu acho que uma formação terapêutica de base para você usar um instrumento tão poderoso, tão delicado e que vai mexer com dimensões assim da ética, uma formação do terapeuta que vai lidar com esse instrumento. Eu acho que é essencial, uma formação em coaching, uma formação de terapeuta, uma formação em psicologia, para que ele saiba, ele tenha aprendido e desenvolvido uma maneira mais ética, mais cuidadosa de poder estar trazendo à tona algumas questões para o seu cliente e orientando o seu cliente na melhor forma, talvez, de fazer uma pergunta que seja mais útil, mais produtiva para ele. Então, qualquer questão, outro tema que aparece muito nas leituras de tarô são questões ligadas a projetos profissionais, né? Então, às vezes a pessoa está querendo investir ali a sua energia em uma direção profissional, ela está tendo alguns conflitos, algumas dificuldades no seu ambiente laboral e ela quer saber um pouco como é que ela se posiciona ali, como é a melhor forma dela se colocar, dela, assim,
de apresentar a melhor versão de si e ver o que ela pode colher daquele ambiente, se é uma profissão onde ela vai estar desenvolvendo todo o seu potencial. Então, isso são perguntas que aparecem, que são possíveis de serem respondidas, né? Essa profissão que eu tô, será que é o melhor para mim? Será que já chegou o momento de mudar? Qual seria um campo onde eu poderia me lidar, ou lidar, né? Encontrar, para que eu pudesse me expressar melhor? Ou existem perguntas que valem para qualquer área, tanto projeto profissional quanto relacional e outros, né, desenvolvimento de uma forma geral, que é de que forma eu estou implicado nisso, como é que eu posso fazer, que movimentos da alma, do ser, de atitudes eu posso desenvolver, nutrir para alcançar a maior realização nesse relacionamento, nesse trabalho, na minha vida profissional, nos meus projetos de uma forma geral. Então essas são perguntas que aparecem mais, né, no tarô. Mas você pode perguntar sobre qualquer coisa. É isso. E se você tiver mais perguntas, você coloque aí o seu comentário, a sua ideia sobre isso. E a gente vai estar criando um espaço aqui para estar conversando mais sobre isso.